Bom, o primeiro motivo para a Igreja Católica atual ser uma seita está na idolatria, né, dos santos. Vai lembrar que a grande maioria dos católicos em si, todos analisando porque são todos iguais, os católicos são todos iguais, que a maioria dos católicos idolatram, são fanáticos por alguns santos específicos, né? Vai lembrar que a maioria dos católicos são devotos a algum santo específico. O jeito deles ser devotados em alguns santos, né? Esse fanatismo de um determinado santo, nesse fanatismo de tanto usar estampas de roupa, né, de roupa, calça, boné, etc. E também, né, por conta de tatuagem, tem alguns católicos que fazem tatuagem e, e isso fica mais explícito para quem é de fora. A idolatria dos católicos por algum santo específico. Vai lembrar que já citei na primeira parte da primeira parte que eu gravei desse vídeo, falando que os católicos não gostam de pessoa tatuada. Para eles, quem tem tatuagem vai pro inferno. Então, para quem faz tatuagem como sinônimo de adoração e se também como tanto um católico fervoroso, vai ter também um preconceito fora e dentro daqui, não fora, mas, olha o que eu tô falando, por que eu falei isso? Não sei, mas dentro da Igreja Católica por conta da tatuagem. A maioria dos católicos não acham que, enfim, quem usa tatuagem vai pro inferno. Para mim, não é bem assim, né? Tatuagem é sinônimo de vida, né? De expressar o que a pessoa está expressando em determinado momento. Então, esse é o primeiro fato. Bom, o segundo motivo para a Igreja Católica ser uma seita atualmente é que a maioria dos católicos, né? A grande maioria dos católicos ficam atrás de padre, a grande maioria fica atrás de padre. Vai lembrar, né, e ressaltar que qualquer coisinha que os fiéis querem fazer, etc., tem que pedir autorização do padre, né? Qualquer coisinha que os fiéis católicos querem fazer, ou etc., tem que pedir autorização do padre. E vale lembrar que hoje em dia, né, eu tô observando e etc., tô analisando, vendo na internet que muitos padres estão atacando de coaching, né? Atacando de coach, dando palestras e etc. Isso é um jeito dos padres, né, na minha opinião, fazer a pessoa ser mais fanática, religiosa, mais bitolada da vida. E eu também é um jeito dos católicos atracar, não só os católicos, mas os padres específicos atacarem outras igrejas. É um jeito deles que, enfim, estão fazendo essas coisas de coach para atacar outras igrejas, falar que a igreja católica é 100% a verdadeira, mas só que não, nem toda religião, nem toda igreja, nem toda da dominação é verdadeira. Então, esse é o segundo fato. A maioria dos católicos vão atrás de padre, né? Bom, o terceiro motivo para a Igreja Católica ser uma seita atual é que a Igreja Católica protege os padres de seus crimes, né? Vale lembrar que hoje em dia está muito perigoso, a criminalidade está em alta, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Na Igreja Católica tá no mesmo, né? Vai lembrar que não é de hoje, né? Isso vem de anos, vem de anos, de décadas e de décadas que padres cometem crime de diversas coisas, né? Crime de, enfim,
abuso sexual, assédio sexual, pedofilia e entre outros crimes que, enfim, se eu citar, vou ficar até amanhã. Então, a maioria dos padres que comete os crimes, os tais crimes, que dependendo de for assédio sexual, assédio moral, etc., eles não são punidos. Eles não são punidos. Não, a Igreja Católica não investiga o caso, se investiga, investiga de qualquer jeito, enfim, investiga igual aquela palavra que eu vou falar, investiga igual o cu deles, investiga igual o cu deles, meio que tenta investigar, mas ao mesmo tempo abafa o caso. Vale lembrar que vira e mexe na mídia, nas mídias atuais, rola algum padre cometendo algum crime, né? Vale lembrar que ao mesmo tempo assim a Igreja Católica abafa o caso, esconde o caso. O máximo que eles podem fazer com o sacerdote, né, mesmo o padre, é afastar ele por uns dias dos seus compromissos com o padre e depois ele pode seguir como se nada não tivesse acontecido. Então, esse é o terceiro fato da Igreja Católica ser uma seita atual. Bom, o quarto motivo para a Igreja Católica atual ser uma seita, né? A Igreja atual atualmente ser uma seita é que, segundo os fanáticos religiosos, fanáticos católicos, os idólatras da Igreja Católica, segundo eles não podem frequentar outra igreja. Simplesmente, se a pessoa frequentou a Igreja Católica desde criança até a fase adulta e simplesmente fala assim, olha, eu tô cansada, tipo assim, tô cansado de frequentar a Igreja Católica, vou frequentar outra igreja, outra religião por vontade própria, né? Por vontade própria. Mas segundo os fanáticos religiosos e os idólatras, né, mais fervorosos, falam que a pessoa que foi batizado, crismado, etc., na Igreja Católica, não pode frequentar outra igreja. Para eles têm que, se a pessoa foi batizado, fez catequese, etc., tem que frequentar a Igreja Católica até a morte. Então, esse é um ponto de ser analisado, da Igreja Católica ser uma seita atual por conta disso. Um quinto motivo para a Igreja Católica ser uma seita atual, né, é que a maioria dos católicos, a grande maioria dos católicos que eu conheci, eles atacam os ateus. Para eles, quem é ateu fala que é falta de Deus, porque não frequenta a Igreja Católica. Para eles, enfim, tem que frequentar só a Igreja Católica, outra igreja você não pode frequentar, só a Igreja Católica. Para os católicos, os ateus, né? Eu sou ateu. A maioria dos católicos acreditam que se você é ateu, não frequenta a Igreja Católica, etc., você está pecando. Para os católicos, isso é um pecado mortal. Mas na Bíblia, na Bíblia, o que eu saiba, não tem nenhum versículo que fala que ser ateu ou algo do tipo, que eu me lembro. Mas para eles, para os católicos, a pessoa ser ateu para eles é um pecado. Então, o quinto motivo é esse, da Igreja Católica ser uma seita atual. Bom, o sexto motivo e último para a Igreja Católica ser uma seita atual é que as igrejas católicas, a maioria, eu estou generalizando, porque são todas assim, a maioria das igrejas católicas são robotizadas. A grande maioria das igrejas católicas cantam as mesmas músicas,
cantam os mesmos louvores, são os mesmos versículos. Eis que vale lembrar que esses mesmos versículos são lidos há anos. Então, você pode ir em qualquer igreja que for, pode ir igreja até dos Estados Unidos, até da Europa e etc., que a pregação, a palavra, o versículo e a música, que vai depender de cada música, que vai ser os mesmos louvores e as mesmas coisas. As igrejas católicas atuais são todas padronizadas, tanto de versículos e tanto de leituras. Não tem essa de vamos ler o livro de Ezequiel. Não tem. Eles não lê todo. Enfim, vocês dão para entender. Eles não lêem. Parece que eles não lêem alguns versículos. São os mesmos versículos de sempre que vai na igreja. Se você quiser ler o livro de Ezequiel, de João, de Pedro, Paulo, por inteiro, você vai ter que ler por casa, porque a Igreja Católica não vai fazer essa ousadia. Então, esse é o último fato.